Olá e bem-vindos a mais uma aula de Química e o foco da aula de hoje é o deslocamento de equilíbrio químico. Só fazer uma recapitulação aqui, Luciano, o que é equilíbrio químico? Eu não estou lembrado. Equilíbrio químico blá, 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 ocorre em reações reversíveis. Reações reversíveis são aquelas que você pode fazer a conversão tanto em reagente em produto, quanto em produto e reagente, tá bom? O equilíbrio é atingido a partir do momento em que você faz com que a velocidade da transformação no sentido direto da reação, reagente-produto, é igual à velocidade de conversão de produto em reagente, que é no sentido inverso da reação, tá bom? Então, quando você tem esse momento da sua reação, uma vez que essa reação ela é reversível, onde a velocidade com que você faz a transformação de reagente em produto é igual à velocidade com que você faz a transformação de produto em reagente, você tem um equilíbrio químico. Luciano, o que isso me dá? O equilíbrio químico ocorre quando você percebe que a concentração dos reagentes e dos produtos não altera a partir desse momento, tá bom? E a simbologia que você encontra em uma reação química para se identificar um equilíbrio nada mais é que este aqui, dois segmentos de retas, tá bom? Cada um em uma direção diferente, um no sentido direto e outro no sentido inverso. Feito esse resuminho bem ligeiro, vamos que vamos para o deslocamento do equilíbrio químico. Pois bem, então, segundo o princípio de Le Chatelier, nós temos o seguinte: quando se aplica uma força em um sistema em equilíbrio, o sistema tende a se reajustar no sentido de diminuir os efeitos dessa força. Beleza, Luciano, não entendi quase nada. Seguinte, você tem a sua reação em equilíbrio. Então, a partir do momento que você faz uma perturbação nesse equilíbrio, o equilíbrio ele tende a minimizar essa perturbação que você fez. Existem três fatores que você pode causar o desequilíbrio na sua reação que se encontre em equilíbrio. Esses fatores são concentração, temperatura e pressão. E ao longo da nossa aula agora, você vai ver um pouco mais de cada um deles. Pois bem, vamos que vamos. O que acontece a respeito da concentração? Aqui você tem a determinação dela, tudo explicando quando você aumenta ou diminui os reagentes ou produtos e qual que é o efeito. Mas eu vou te explicar aqui de uma vez, tá certo? Então, se você quiser pausar o vídeo, dá uma lidinha aqui, senão só vem comigo. Então, o que nós temos? Caso você aumente a concentração de algum dos produtos, tá certo? Então, você estava em equilíbrio aqui inicialmente. Você aumentou a concentração dos produtos. O seu sistema vai tender a minimizar essa perturbação que você fez. Esse aumento da concentração dos reagentes, o equilíbrio ele vai se deslocar de modo a minimizar isso. Ou seja, se você aumentou muito a concentração, aumentou muito não, se você aumentou a concentração dos reagentes, o seu equilíbrio vai tender a deslocar para o sentido inverso, ou seja, você aumentou a concentração dos reagentes. Então, o equilíbrio químico vai deslocar de modo a consumir esses reagentes que foram adicionados. Você aumentou a concentração, o equilíbrio desloca de modo a consumir esse aumento de concentração. Ô, Luciano, e se fosse o contrário? Se eu aumentasse os meus reagentes, é a mesma coisa. Aumentou os reagentes, o equilíbrio desloca de modo a consumir eles. Ô, Luciano, e se fosse o inverso, e ao invés de aumentar a concentração e diminuísse, é a mesma coisa. Opa, você diminuiu a concentração. Para minimizar essa perturbação que você fez, o sistema tende a repor o que você retirou. Se você diminuiu a concentração, o sistema tende a repor essa concentração que foi diminuída. Ô, Luciano, e se fosse o oposto, lá nos reagentes? Se você diminuir a concentração dos reagentes, o sistema vai deslocar de modo a repor essa concentração que foi retirada do seu sistema. Então, aqui nós temos um gifzinho bonitinho. O que acontece? Opa, eu tenho aqui uma balança. Inicialmente, você tem aqui a sua... Ai, esqueci o nome desse trem aqui. Não é proveta. Mas, enfim. Você tem aqui o seu tubo de ensaio. Você tem o seu tubo de ensaio bonitinho aqui no meio. Está tudo em equilíbrio. A partir do momento que você aumenta a concentração dos produtos, ele vai para a direita. Ah, então ele tem que fazer alguma coisa para voltar ao equilíbrio. Então, é isso que ele pôs a mais de concentração, ele desloca para fazer com que a concentração volte a ter um equilíbrio químico. Isso aqui é só uma animação que eu achei massa e pertinente. Tá certo? Então, uma vez que você aumenta a concentração, seja dos reagentes ou do produto, o sistema desloca de modo a consumir esse aumento da concentração que você colocou. E o inverso também se aplica. A partir do momento que você diminui a concentração, seja dos reagentes ou do produto,
o equilíbrio químico vai deslocar de modo a repor essa concentração que foi retirada ou que foi perdida do seu sistema, tá bom? Opa, falar, Deus, né? Dito tudo sobre a concentração, nós temos agora a temperatura. Temperatura é uma coisa muito simples, pessoal. Seguinte, se você aumentar a temperatura, o sistema tende a deslocar o equilíbrio de modo a favorecer a reação endotérmica. Se você diminuir a temperatura, ela vai deslocar de modo a favorecer a reação no sentido exotérmico. Ah, Luciano, beleza. Aumentei a temperatura, o sistema desloca para o sentido que ele foi endotérmico. Diminuir a temperatura, ele desloca no sentido onde a reação for exotérmica. Beleza. Luciano, eu não sei se a reação no sentido direto ou inverso é endotérmica ou exotérmica. Isso aí você vai ter que fazer uma análise na sua equaçãozinha, tá bom? No seu equilíbrio. Uma vez que, dá uma olhada aqui, quando o ΔH é maior que zero, está em equilíbrio? Sim, está em equilíbrio. Quando o seu ΔH é maior que zero, lembrando, ΔH é a variação de entalpia, não é isso? O que nós temos aqui? Fazendo uma recordação das aulas anteriores. Uma variação, um ΔH positivo, maior que zero, quer dizer o quê? Que os seus produtos são mais energéticos do que os reagentes. Uma vez os produtos sendo mais energéticos do que os reagentes, isso é um fenômeno endotérmico. Só isso, tá bom? Opa! Então, esse sentido aqui, Luciano, quando o ΔH é positivo, eu tenho que esse fenômeno, que essa equação é endotérmica, ou seja, na reação direta, eu vou ter que essa equaçãozinha é endotérmica. Perfeito. No sentido direto, você tem que ela é endotérmica. Opa, se no sentido direto ela é endotérmica, logicamente, no sentido inverso, ela vai ser exotérmica e assim vice-versa, desculpa. Se por acaso o seu sentido direto, a sua reação no sentido direto, ela for exotérmica, no sentido inverso ela vai ser endotérmica. Só isso, tá bom? Nesse caso que eu pus aqui o exemplo para vocês, o ΔH é positivo, ou seja, no sentido direto, uma vez que o ΔH está te dando aqui no sentido direto. No sentido direto ele vai ser endotérmico e no sentido inverso ele vai ser exotérmico, tá bom? Então vamos para as variações da temperatura. Por enquanto eu não te contei nada, eu só te disse o que significa esse ΔH e falando que no sentido direto ele é endotérmico, esse equilíbrio químico, e no sentido inverso ele é exotérmico. Pois bem, se por acaso eu aumentar a temperatura neste equilíbrio químico, lembra? Quando você aumenta a temperatura, você favorece o deslocamento no sentido endotérmico. Então, ele vai ser favorecido no sentido direto, uma vez que ele é endotérmico. Luciane, se por acaso eu diminuísse a temperatura, o que aconteceria? Justamente o inverso. Se você diminuir a temperatura, ele vai favorecer o deslocamento do equilíbrio químico no sentido inverso. No sentido inverso, não, desculpa, estou falando coisa errada. Não é genérico isso. Uma vez que você diminui a concentração, quando você diminui a temperatura do seu sistema, na sua equaçãozinha que está em equilíbrio, ele tende a ir para o sentido exotérmico. Aumentou a temperatura, o sistema desloca no sentido endotérmico. Diminuiu a temperatura, ele desloca no sentido exotérmico, tá bom? Eu generalizei porque nesse caso aqui o exotérmico é no sentido inverso. Não sempre o sentido inverso vai ser exotérmico, vai depender do ΔH. Luciano, faz um resumão aí para mim, de boa. Se você aumentar a temperatura, o sistema desloca no sentido endotérmico. Se você diminuir a temperatura, o sistema desloca no sentido exotérmico. Luciano, o sentido... Gente... A reação endotérmica e exotérmica, ela é no sentido direto ou inverso? Aí cabe a você fazer a análise para saber se é no sentido direto ou inverso, que ela vai ser endo ou exotérmica, tá bom? Depende disso aqui, tá certo? Continuando, o que eu tenho a respeito da pressão? Muito tranquilinho. Vem na minha aqui, pessoal, uma coisa super importante. O que você vai fazer a análise quanto à variação da pressão no seu sistema é só para as espécies no sentido é ótimo, no estado físico gasoso. Então, só as espécies que estão no estado físico gasoso serão analisadas nesse quesito, quando você tem a variação da pressão, tá bom? Então, o que nós temos? Quando você aumenta a pressão do seu sistema, tá bom? Logicamente, seu sistema estando em equilíbrio. Quando você aumenta a pressão do seu sistema, o seu sistema vai deslocar para o sentido que você tem o menor número de mols gasosos, tá bom? De novo. Quando você aumenta a pressão do seu sistema, o seu sistema desloca no sentido que
no sentido onde você tem o menor número de mols gasosos. E quando você diminui a sua pressão, o seu sistema desloca, o seu equilíbrio desloca, desculpa, no sentido onde você tem o maior número de mols gasosos. Sempre mols gasosos. Luciano, desenha para mim? Sim, estamos aqui para isso. Dá uma olhadinha aqui, eu escrevi para você um equilíbrio químico, onde você tem N2O4 e 1N2O4 e 2NO2. Lembrando, nessa análise você somente faz a análise das espécies que estão no estado gasoso. Opa, aumentei a pressão do meu sistema. Antes de tudo, quantos mols gasosos você tem aqui? 1. Está no estado gasoso, você tem 1 mol gasoso. Do lado dos reagentes, você só tem uma espécie que está no estado físico gasoso. Quantos mols você tem aqui? 1 mol, tá certo? Do lado dos reagentes, que reagente? Do lado dos produtos, você tem quantas espécies no estado físico gasoso? Opa, eu tenho só essa espécie aqui. Quantos mols você tem dessa espécie? 2. Então, do lado dos reagentes, você tem 1 mol de espécie gasosa, e do lado dos produtos você tem 2 mols de espécies gasosas. Luciano, se eu tivesse outra espécie que não estivesse no estado físico gasoso, ela não entra na sua análise. Só entra na análise as espécies que estão no estado físico gasoso, tá? Então, do lado dos reagentes eu tenho 1 mol de espécies gasosas, e do lado dos produtos eu tenho 2 mols. Dito isso, dá uma olhadinha. Se eu aumentar a pressão do meu sistema, ele vai deslocar no sentido onde você tem um menor número de mols gasosos. Opa, aumentei a pressão do meu sistema. Ele vai deslocar no sentido que eu tenho um menor número de mols gasosos. O que é menor? 1 ou 2? Lembrando que a gente já fez essa análise, todos estão no estado físico gasoso. O que é menor? 1 ou 2? 1, logicamente. Então, se eu aumentar a pressão do meu sistema, o meu equilíbrio vai deslocar no sentido inverso, uma vez que 1 é menor que 2. Do lado dos reagentes, eu tenho 1 mol de espécie gasosa. Luciano, e se fosse o oposto? Se eu diminuísse a pressão do meu sistema? Se você diminuir a pressão do seu sistema, o seu equilíbrio desloca no sentido onde você tem o maior número de mols gasosos. Logicamente, vai ser no sentido dos produtos. Logicamente, estou falando aqui neste caso, onde nós já analisamos. Do lado dos reagentes, nós temos 1 mol de espécies gasosas e do lado dos produtos 2 mols de espécies gasosas, tá bom? Aumentei a pressão, desloca para onde você tem o menor número de mols gasosos. Diminuir a pressão, ele vai deslocar o equilíbrio químico no sentido onde você tem o maior número de mols gasosos. Sempre análise em espécies gasosas, tá bom? Resumão para fechar com chave de ouro. O que nós temos? 3 espécies que conseguem perturbar o equilíbrio químico, deslocar esse equilíbrio químico. Temperatura, pressão e concentração. A concentração, se aumentar a concentração, o sentido oposto será favorecido. Só isso. Aumentou a concentração, você vai deslocar o equilíbrio químico de modo a consumir essa concentração que foi colocada a mais. E vice-versa. Diminuir a concentração, o sentido vai ser de repor isso que foi retirado ou perdido. Pressão. Se eu aumento a pressão, o equilíbrio será deslocado para o sentido de menor volume da equação, sempre analisando esse volume só para espécies gasosas. Temperatura. Se aumentar a temperatura, o sentido favorecido é o sentido endotérmico da reação. E se diminuir a temperatura, o sentido favorecido é o exotérmico. Tá bom? Pessoal, então essa foi a nossa aula sobre deslocamento de equilíbrio químico. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido e gostado. E até a próxima aula. Tchau, tchau.